Com 10 para 11 anos, eu comecei a fumar escondida. Depois dos 12 em diante, eu comecei a beber. Então, eu comecei a sair nas noitadas, porque assim, eu queria chamar atenção. Meu nome é Elizabeth Reis, tenho 53 anos e sou representante comercial. Nós somos em 3 filhos. E até os 9 anos eu fui uma criança que recebia o amor, o carinho da minha mãe. Só que dos 9 anos em diante, eu comecei a perceber que ela me tratava de uma forma diferente. Eu sempre estava ficando de lado, né? As atenções sempre ou eram para o mais velho ou para a mais nova. Então, com 10 para 11 anos, eu comecei a fumar escondida, porque assim, eu queria chamar atenção. Eu queria que ela me visse de alguma maneira. Depois dos 12 em diante, eu comecei a beber. Aos 15, eu já bebia como um adulto. Então, eu comecei a sair nas noitadas. No começo, eu até me segurava um pouco. Mas depois que eu completei os 18, aí eu saía na quinta, voltava no domingo. Né? Uma hora eu estava numa escola de samba, outra hora eu estava num show, outra hora eu estava na casa de um amigo, dormia na casa dos meus amigos sem dar nenhuma satisfação. Eu achei assim que eu não precisava, bom, já que a minha mãe não me ama, ela não está preocupada comigo, eu chego em casa embriagada, ela não fala nada, então eu não tenho que dar satisfações para onde eu estou indo, nem com quem eu estou. E aí lá dentro da roda de samba, dentro dos barzinhos, eu achava que eu me encontrava, né? Porque aí eu queria aparecer. Então eu usava roupas extremamente sensuais, eu usava o meu corpo, só que eu não estava me valorizando. Na verdade, eu estava me tornando uma pessoa vulgar, uma pessoa que as outras ficavam perto, mas que depois comentavam, a ponto até de um rapaz chegar e falar isso para mim. Ele falou: olha, Elizabeth, você é uma pessoa muito legal, mas olha o que você está fazendo com você, né? Se valoriza. E aquilo foi uma coisa que, para mim, foi um choque, porque eu achava que... E não era nada disso. E ele falou para mim: se valoriza. E no meio do meu vazio eu chorava. O travesseiro era aquele amigo, né? Que eu chorava, que eu dizia de tudo aquilo que estava dentro de mim, das minhas tristezas, porque eu era extremamente triste. Mas para as outras pessoas eu transparecia aquela pessoa forte. Eu tenho que mostrar para eles que qualquer coisa que eles falem, eu não considero, eu sou mais eu. Muitas pessoas falavam isso para mim: nossa, mas você é dura na queda, né? Até na hora de beber. Eu fazia meio que uma competição, sabe? Vamos ver quem bebe mais. Eu não caio. Por quê? Porque eu queria mostrar para aquelas pessoas que eu não era fraca. Só que no fundo eu era. A minha mãe foi vítima de uma obra maligna e ela perdeu tudo. Nós tínhamos um padrão de vida médio, minha mãe perdeu emprego, estabilidade, vendeu casa, e esse trabalho acabou pegando na minha irmã. E a minha irmã ficou com feridas no corpo todo, a ponto dela não conseguir pegar nenhum garfo para poder se alimentar. Então minha mãe começou a procurar, né, uma saída para a cura dela. Então foi em todos os lugares, e num dia que ela estava no mercadão lá de Fortaleza, uma evangelista falou de Jesus para ela. Ela relutou ainda um bom tempo, mas como a vida dela estava decaindo, enfim, e ela me vendo também nos vícios, ela foi para a Igreja Universal. Logo no primeiro dia que ela entrou, ela que não conseguia dormir, que era extremamente nervosa, ela começou a fase de libertação, e aí ela já voltou para casa melhor. E aí minha mãe continuou firme, fazendo as correntes dela, e num determinado dia ela me pediu para que eu levasse a minha irmã para deixar lá na igreja, porque eu ia sair. Então, quando eu fui levar minha irmã, nós duas estávamos de mãos dadas, aí a gente foi atravessar a avenida e veio um caminhão desgovernado. E do nada eu só senti algo tocar na gente com muita força, jogou a gente na outra avenida. Eu quebrei a rótula do joelho, minha irmã a cravícula, nós ficamos bem machucadas, a ponto de quem passava falava: não, as pessoas desse acidente morreram. Nós fomos hospitalizadas porque realmente ficamos muito machucadas, e naquela mesma semana eu fui para a igreja.
E eu pude observar ali que era algo espiritual. Eu comecei a frequentar a igreja, mas eu ainda não havia me entregado ao Senhor Jesus. A primeira coisa que eu fiz, eu parei de fumar. Eu achava que, parei de fumar, então já tô fazendo as coisas certinho. Eu ouvia a palavra, obedecia o que eu achava que era conveniente eu obedecer. E naquele momento eu não queria ainda ter um compromisso com Deus. Por mais que eu soubesse que Ele me livrou da morte, por mais que eu soubesse do amor dEle, porque Ele estava cuidando da minha mãe, da minha família. Porque assim eu achava, para eu assumir o Senhor Jesus, eu tenho que largar de fazer algumas coisas. E uma delas era mudar o meu caráter, que ainda não havia mudado. Então, se eu não assumir Ele, eu posso continuar com esse caráter que eu tô. Até que um dia, numa reunião, eu fui num horário diferente e chegou um pastor no altar e perguntou quem tinha mais de 1 ano na igreja que ainda não era batizado com o Espírito Santo. E eu ergui a mão. E ele foi assim, a impressão que eu tinha naquela tarde é que estava eu e aquele pastor. Porque ele falou, então o que você está fazendo aqui? Você está brincando com Deus? Você está perdendo o seu tempo? Você sabia que se você morrer hoje, você vai para o inferno? E dentro de mim, a minha reação foi, quem esse pastor pensa que ele é para falar desse jeito? Não, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu venho na igreja, eu nem fumo mais, nem bebo mais. E ele fez um desafio. Ele falou assim, olha, a semana que vem nós vamos começar a Semana do Espírito Santo. E uma coisa que ele falou que muito me chamou a atenção, ele falou assim, o que você quer? Você quer ser filho ou ser bastardo? A palavra bastardo parece que ficou assim, latente dentro de mim. Eu falei, não, eu não quero ser um bastardo, eu quero ser um filho, eu quero ser uma filha de Deus. Só que eu entendi que para eu ser uma filha de Deus, tudo aquilo que eu durante esses anos todos retive, eu ia ter que entregar, né? E uma das coisas que eu tinha que entregar era essa máscara, né? Sou forte. Então eu tinha que colocar todas as minhas fraquezas diante do altar. No domingo começou a Semana do Espírito Santo. Eu voltava do serviço, já ficava na igreja todos os dias. Eu fui todos os dias para a igreja. Eu não sabia, né, eu lia a Bíblia, né, eu não meditava, eu lia, mas aquilo já era um alimento para mim. E no sábado, na véspera de acabar a Semana do Espírito Santo, eu fiz uma oração a Deus igual a oração de Ana. Porque eu lembro que o pastor falava assim, olha, cuidado, faz a tua oração em secreto, que Deus vai te responder. E eu falei para Deus, Senhor, eu quero amanhã fazer tudo diferente. Amanhã eu só volto para minha casa com o teu Espírito. E eu pedi a Deus mais uma coisinha. Eu falei, na hora que o pastor chamar a gente diante do altar, eu não quero nenhum sentimento. Eu não quero música, nada. A seco. Fui na primeira reunião, sentei num lugar onde eu nunca tinha sentado. A pregação foi dura, porque foi com aquele mesmo pastor. E ele falou assim, passa o dedo no chão. Se você reconhece que você é menor do que esse pó que está no seu dedo, vem aqui na frente. E eu, acho que ele nem tinha terminado de falar, eu já estava lá, no altar. Naquele momento que eu fechei os meus olhos, o tecladista ia começar a tocar, ele falou, não, sem música, sem sentimento. Então naquele momento eu falei, é hoje. E eu abri o meu coração assim com riqueza de detalhes. Eu falei do meu caráter, eu falei da pessoa que naquele momento eu era imunda, com os pensamentos ruins, com atitudes ruins, do quanto eu disfarçava na frente das pessoas, sem moral. Falei tudo para Deus, tudo, 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 tudo. E aí, num determinado momento, o pastor falou, agora deixa Deus falar com você. E naquele momento, Deus falou comigo, sabe? Filha, eu te aceito. Você é minha e eu sou teu. E assim, as pessoas falam, é inexplicável. Não, é explicável. Porque você se sente acolhida, você se sente, sabe, não tinha mais, não tem o amor da mãe, não, eu tenho o amor do meu Pai Celestial. Era o que me bastava. Eu deixei de ser bastarda para ser filha. Hoje eu sou filha de Deus.
Aquela menina, sabe, marruda, que tinha dificuldade de obedecer, acabou. Tudo para mim sempre foi e vai continuar sendo, eu creio, um prazer fazer para Deus. Então, dali, eu já me batizei de fato e de verdade, porque eu já tinha dado alguns mergulhos no batistério, né? E depois do batismo com o Espírito Santo, eu entendi que eu tinha que ir lá e fazer a coisa de forma correta. Eu já não tinha mais aquela necessidade de nada, de coisas e pessoas, não. Se eu estivesse sozinha, eu sabia que eu não estava sozinha. Eu sabia que Deus estava ali comigo. Nasceu em mim o amor que foi o legado que o Senhor Jesus deixou para a gente. Então eu comecei a evangelizar, eu comecei a falar de Jesus para todas as pessoas, sabe? Eu já conseguia abraçar minha mãe, eu já conseguia falar para ela, eu te amo, coisa que eu nunca, com quase 20 e tantos anos, eu nunca tinha conseguido falar, né? Então a minha vida, num todo, ela mudou. E aí Deus, ele foi, né, me abençoando. Eu entrei para fazer a obra de Deus, dali um pouco, Deus foi me abençoando financeiramente. Daí ele colocou um homem de Deus na minha vida, eu casei no Templo de Salomão, coisa que eu nem imaginava. E hoje eu e meu esposo fazemos a obra de Deus. E eu posso dizer que assim, foi por completo. Eu posso dizer que eu e a minha casa, porque minha mãe serve a Deus, meu irmão serve a Deus, minha irmã serve a Deus, todos nós, meu pai, que antes nem falava com a minha mãe, hoje a gente consegue fazer um almoço de final de ano e os dois sentam, conversam. Então eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. O Espírito Santo é o ar que eu respiro, o Espírito Santo é o sangue que corre nas minhas veias, é a minha motivação. Ele me trouxe vida, ele me transformou, ele me fez uma nova criatura. Ele é a maior riqueza que eu tenho. Então, eu sem o Espírito Santo, eu não sou absolutamente nada.